No centro, no Brasil, o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, faz um trabalho extremamente importante de fazer exatamente isso, de escutar quem precisa de ajuda. E aí, hoje a gente vai receber aqui no nosso estúdio o Aparecido Beltrame, a Natasha Stort e também a Thalita Fidelis, que é além, é claro, da nossa Lili Nunes, que é a embaixadora do nosso quadro, para falar sobre esse assunto. Vamos começar falando com o Aparecido, então, já que a gente mostrou a matéria, né, Aparecido? Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite, né? Aparecido, as pessoas ligam de modo geral, quando ligam para você, já pensando em algum tipo de ato extremo, como a gente diz? Ou elas ligam de modo geral porque elas precisam desabafar, elas precisam de alguém que as escute? Como que é? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o teu público, né? E trazendo um pouco da mensagem que nós tanto trabalhamos no CVV, nós desenvolvemos a nível de capacitação na compreensão. As ligações que nós recebemos, nem todas têm esse impacto, têm essa mensagem de que a pessoa está pensando em suicídio, mas uma grande parte delas são pessoas que estão desmotivadas por algo. Solidão, maus tratos, doença, enfim, existe uma gama de situações que levam as pessoas a estarem desconstruídas emocionalmente. E o nosso trabalho é acolher essas pessoas de uma forma empática e permitir que ela abra o coração, porque é muito comum em convívio na família, com pessoas próximas, a pessoa vai perdendo a iniciativa de abrir o coração e falar, porque ela se sente muitas vezes preterida, vista como alguém que repete com constância esse mesmo problema e que não quer sair, sabe? Então, esse é o sentimento. Então, nós acolhemos todos, com todo tipo de mensagem que eles possam querer nos trazer. Eu quero aproveitar isso que você falou e aproveitar e perguntar para a Lili. Lili, você como psicóloga, percebe isso, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu já falei desse assunto tantas vezes para o meu marido, para minha esposa, que eu não vou mais incomodá-lo com esse assunto? Ou então, dentro de casa eu não tenho o acolhimento que eu gostaria de ter? Se sente isso? Sim, as pessoas sim. Sentem isso? Sim, sim, isso é muito comum. É claro que você tem uma régua aí, né? Tem uma escala de 0 a 10, né? Você tem diferentes situações da vida e diferentes momentos. É por isso que, assim, o clichêzão, né? Tudo passa. E, infelizmente, a gente, às vezes, não tem outra coisa para dizer que não seja tudo passa. Ou seja, deixa sair, deixa... Fala, por mais que pareça que esteja repetindo, mas em casa eu já falei 1 milhão de vezes e ninguém me escuta, ninguém me entende. Esse é o ponto, assim, também, as pessoas, de um modo geral, não só os profissionais ou os voluntários, precisam aprender a enxergar o outro. Porque às vezes aquela pessoa está gritando, ela só quer ser compreendida, escuta o que eu estou falando, né? E aí ela fica tentando colocar aquilo para fora, ser vista de tudo que é forma, aí entram as brigas, conflitos, aí às vezes até um pouco de agressão, por quê? Porque existe ali uma chamada de atenção. Eu tô olhando pra cá, mas eu posso olhar aqui, né, gente? Desculpa, eu já tô acostumada, né? Parece que eu tô no barzinho, mas não, vamos falar aqui pra você também de casa. Por mais que você sinta que você fala e parece que ninguém te escute, não desista de você. Você pode desistir daquela pessoa, tipo, essa criatura não me ouve. Então tá, então você troca de criatura. Alguém vai te ouvir. Que seja o pastor da tua igreja, que seja a tua vizinha, que seja o porteiro, que seja o tiozinho que vende banana na esquina da tua casa, um profissional, obviamente. Às vezes, mas eu queria conversar com o psicólogo todo dia, a manhã inteira, então eu não posso pagar. Entendi. Então você tem outras medidas de apoio, como o CVV que está aqui, tem voluntários lá que são capacitados para dar essa escuta. Enfim, e você que está sendo alvo, vamos dizer, de alguém que queira falar, mas eu não sei o que eu respondo, essa pessoa sempre fala isso, eu nem sei o que dizer. Isso, essa é a minha dúvida. Ouve! Mas eu já ouvi 20 vezes, cansei. Gente, ouve e diz, olha, eu tô aqui para te ouvir, eu não sei se eu consigo te ajudar muito, mas você já tentou falar com alguém que possa te dar uma orientação? Às vezes um médico, às vezes o caso é realmente, além da questão emocional, tem uma questão orgânica, tem uma questão fisiológica, neurológica, às vezes é importante acompanhar com um pouquinho mais de atenção, né, com um pouco mais de detalhe, também causas orgânicas, porque às vezes é uma bioquímica cerebral. Porque, que é o caso, mas essa pessoa tem tudo, tem dinheiro, tem um emprego, tem uma família, tem tudo, tem depressão, por quê? Não tem razão para estar depressiva, por que fez isso? Tem tudo, gente, não é assim, não é assim, é uma doença realmente muito silenciosa,
Tanto que leva ao suicídio, e muitas pessoas, depois que acontece, acabam dizendo, eu nem percebi, se tivesse falado alguma coisa, eu poderia ter feito alguma coisa, mas eu nem notei. Por quê? Porque é muito sutil os sinais, né? Você está falando de tudo isso no ambiente familiar, Sim. mas às vezes o problema da pessoa está no trabalho. Opa! É ou não é? Opa! E aí, Natasha, no ambiente de trabalho, o que a pessoa pode fazer? Quem que ela deve procurar? Como que funciona? Bom, aí é o seguinte, se você percebe que um colega de trabalho pode até ser um superior hierárquico ou alguém que está numa hierarquia abaixo da sua, não importa. Se você percebe que alguém está sendo alvo de assédio, e o que é assédio? Boa, o que é assédio? Condutas reiteradas. Repetidas. Isso, condutas que se repetem e que são lesivas. De alguma forma você percebe que aqueles atos estão magoando a intimidade, a vida privada daquela pessoa. Então, se você perceber que alguém está sendo alvo, né? Primeiro ponto, tentar trazer isso para hierarquia, para quem é o líder daquele setor, relatar esses fatos, porque a vítima, às vezes, ela não se dá conta, ela não percebe que ela está passando por isso. E ela não consegue fazer esse relato. Então, um colega pode perceber e relatar para o chefe, para que o chefe tome consciência e possa daí tomar providências. E quando tem é o que ser chefe tomado. que faz o assédio? Muito comum também. Acontece E aí? muito. A orientação que a gente dá é o seguinte, se o chefe direto é quem está praticando assédio, busque então quem está acima dele. Tá. Qualquer que seja a hierarquia da empresa, você tem alguém. Agora, se for uma empresa pequena, vamos imaginar, uma empresa pequena que só tem o dono dela e você trabalhando. E se é o dono que está praticando assédio, E aí? você não tem realmente mais ninguém, aí o ideal é procurar um advogado, procurar o seu sindicato para ter uma orientação jurídica, para entrar talvez com uma ação pedindo a rescisão do contrato, pedindo outras verbas se por acaso forem cabíveis, né? Então, buscar ajuda jurídica de um advogado da área ou do sindicato que preste essa assessoria jurídica. Eu vi que você trouxe aqui uma tela que tem aqui, dano moral é diferente de assédio moral. Sim. Qual que é a diferença? A diferença, o dano moral, ele se caracteriza normalmente numa situação única, um episódio. O assédio moral, jamais. O assédio moral, ele tem que ter essa conduta reiterada, muitas vezes silenciosa. Uma crescente, né? E ele tem uma repetibilidade. Isso. Ele pode começar suave, sutil e vai aumentando. Certo. E aí tem tipos variados de assédio. Tem o assédio vertical, que é do chefe para o subordinado. Às vezes, do subordinado para o chefe. Configura assédio também? Também. Olha, eu não sabia disso. Eu achava que- Desrespeitou, tá errado. Eu achava que Também. assédio sempre pressupunha hierarquia. Não. Natasha, Às vezes na mesma hierarquia também. É até importante lembrar que o assédio moral também pode decorrer um dano moral também. Com né? certeza. Então, porque o assédio moral, essa perseguição, que também é um crime, dependendo da intensidade de como isso acontece, isso também pode gerar uma indenização depois, pode gerar também uma cobrança de um dano moral, porque você está tendo um prejuízo, né? Está tendo um sofrimento, uma privação uma privação da sua liberdade de ir e vir. Então isso configura, sim, depois um dano moral, com certeza. Que o assédio realmente ele é muito mais sério, né? O assédio é a repetição de talvez um dano único, o assédio... Estamos entendendo, mas vamos falar mais. Você está entendendo junto comigo aqui, né? Eu também estou aprendendo agora, só vamos dar uma pausa pequenininha, mas a gente continua, inclusive eu quero que você fale comigo. E agora eu quero falar sobre um assunto delicado, não que os outros não sejam. Mas eu acho que a questão da internet é muito complicado, né, doutora Thalita? Porque, às vezes, o hate, o ódio, né, esse assédio virtual, você não sabe de onde ele vem. E aí, como que faz pra parar isso, pra cessar isso? Tem como? Sim, não. E o mais difícil, justamente, é esse ambiente virtual ser um ambiente como terra de ninguém, que a gente fala, né? Na verdade, as pessoas acham que é terra de ninguém. Então, a gente vê que muitos se comportam nas redes sociais, no ambiente virtual, como se ali eu pudesse ofender, falar o que eu penso, não gostei da roupa da pessoa que postou a foto, eu comento, não gostei do corpo dela, comento. E aí a gente vai criando um ódio ali na rede social contra aquela pessoa que muitas vezes pode até, ou a Aparecida deve saber disso, levar a medidas mais drásticas, né? O suicídio. Sim. Então, a gente vê que as pessoas se comportam na rede social de uma maneira como se, eu tô livre de qualquer responsabilidade aqui. E não é verdade. Então,
qualquer crime que a gente poderia cometer no dia a dia falando um com o outro, ele pode ser cometido na rede social, ele pode ser cometido no ambiente virtual. Então, a partir do momento que eu chego e xingo alguém no ambiente virtual, eu tô fazendo uma injúria, tô fazendo uma difamação. E se essa injúria, por exemplo, refere-se à raça, tô fazendo uma injúria racial hoje, que é um crime de racismo. Sim. Que é algo muito sério. Né? Essa questão do assédio moral mesmo, a gente vê muito nas redes sociais o crime de perseguição. Que vai postando, eu te vi em tal lugar, você tava com essa roupa, você acabou de sair daquele lugar. E a pessoa vem normalmente sem se identificar e vai postando aquilo, mandando essas mensagens para quem está recebendo e a pessoa se sente morrendo de medo, ameaçada. Falando, então tem alguém me vigiando, tem alguém me olhando. E a rede social, ela realmente tem essa abertura, né? E nós temos um monte de problema na rede social, de controle, sim. Existem projetos de leis para que a gente tenha esse controle estatal mais efetivo da internet. Mas enquanto não tem, né? Enquanto não tem, a gente realmente acaba ficando na mão de procurar uma delegacia, de procurar um advogado. Às vezes, se envolve violência doméstica, se envolve alguma coisa contra a mulher, a gente tem um 180. Tem também o CVV que pode ajudar nesse sentido, quando a vítima se sente numa situação extrema, né? Que precisa conversar com alguém. Mas a gente ainda não tem uma medida jurídica muito efetiva para conseguir descobrir quem é aquela pessoa. Porque você pode ter uma rede social falsa, né? Então, isso ainda... E aí, a justiça depende do Instagram, do Facebook, de mandarem essas informações. E aí a gente tem um problema que todo mundo está vendo aí, de fake news e etc., que envolve toda essa questão legislativa que enfrentamos ainda. Mas é importante a vítima saber que teve uma postagem, recebeu uma mensagem de ódio, recebeu uma mensagem ofensiva, ela tem direito imediato de procurar um advogado, procurar a delegacia, fazer boletim de ocorrência, se é um crime de perseguição, fazer representação criminal e dar andamento a isso. Ainda que você não tenha certeza, não deixa pra lá. Porque existem modos, né, jurídicos que a gente consegue impedir que continue postando. Demora? Sim, infelizmente é um pouco mais demorado do que a gente queria que fosse. Mas existem. O problema é não pode se omitir. Não pode ir engolindo esse ódio, esse discurso e levando isso para dentro, que pode decorrer depois uma depressão. E etc. Era isso que eu queria falar com você, Lili. Porque você foi falando, eu fui imaginando. Porque eu imagino que a pessoa... Sabe o que eu percebo? Que às vezes as pessoas não têm coragem de falar certas coisas pessoalmente. Mas na internet a pessoa, de alguma maneira, ela se sente livre e corajosa pra virar e falar: não gostei do seu cabelo, você tá feia. E talvez pra pessoa que comentou, ela não vai nem lembrar que ela fez isso amanhã. Só que pra pessoa que recebeu o comentário, muitas vezes aquilo causa um impacto tão sério, sei lá, na autoestima, aquilo fragiliza de tal maneira. Eu queria que você, Lili, se você puder falar um pouco, por que as pessoas se sentem encorajadas a fazer isso na internet e não têm coragem de fazer isso ao vivo, mas na internet sim, e como que as pessoas podem se fortalecer, se é que tem jeito, pra falar, esse comentário aí não vai me fragilizar. Tem como? Sabe aquela coisa de você, assim, nem todo mundo aqui é da mesma época, né? A gente nasceu em épocas diferentes, mas sabe aquela coisa de criança? Antigamente, quando a gente morava em prédio, assim, molecada brincava fora, batia a campainha e saía correndo, aí a pessoa ia lá abrir a porta, não tinha ninguém, sabe esses trotinhos besta? Então, essa é a versão, atualmente, essa é a versão aprimorada, né? A versão tecnológica do desrespeito. Então, o que acontece? A pessoa xinga, ela joga a bomba, ela abre o botãozinho da granada, joga e sai correndo. Onde é que eu tô, gente? Tô aqui? Aqui, tá. Isso. Então, joga o botãozinho da granada e sai correndo e explode. E só vira e faz assim, ó. E tô nem aí onde explodiu. Quem recebe essa granada, que é uma ofensa, um comentáriozinho maldoso, desde uma coisa tipo assim, se eu tenho 15 anos e eu recebo, você tá gorda. É diferente se você tem 47 como eu e fala, você tá gorda. Depende do estado emocional e do nível de maturidade de quem recebe a ofensa, o impacto é um ou outro, entende? Só que você não sabe o que tem do lado de lá. Então não se faz isso, você ofender e sair correndo. Agora, se você tem algo diretamente para resolver com aquela pessoa, você faz pela internet por quê? Porque você não tá nem aí com o que ela vai devolver, porque você não dá a ela o direito de se retratar. Ô, Lili, porque você deixa o comentário e sai correndo. Deixa eu aproveitar parecido. Vocês recebem ligações de adolescentes também? Sim, com certeza, né? Hoje, os adolescentes são o público que mais nos procura. É mesmo? Pedindo ajuda. Mas eu gostaria de detalhar com relação aos haters, né? Porque a gente ouve muitos desabafos com relação aos haters.
Veja, alguém se julga no direito de dizer o que pensa e que vai causar um impacto diante dos negócios dele. Só que ele entra nos ambientes, nos lares, e lá ele depara com pessoas com os mais variados tipos de sentimento, de desconstrução emocional. Então, quando você diz uma coisa para uma pessoa que está com a autoestima dela legal, a pessoa tira de letra. Quando você diz algo que impacta para uma pessoa que está desconstruída emocionalmente, você aterroriza essa pessoa, é uma pedrada que ela leva. Vamos ver? Diz que tem uma mensagem de algum telespectador, é isso, Fer? Boa tarde, povo do bem. É a válvula de escape na hora certa. Eu, quando mais jovem, não conseguia rebater e ia acumulando. A muito custo aprendi a expressar minha posição, pois é melhor do que se isolar e remoer. Olha, minha amiga, parabéns pela tua mensagem. Eu quero, inclusive, encerrar com ela